monstros, ovnis, explosões. Estas são algumas das coisas que sentam rabos nas salas de cinema. Mas um realizador pegou em tudo isto para fazer alguns dos piores filmes alguma vez feitos. O seu nome era Ed Wood e o seu legado é ter feito um filme considerado como o pior filme de sempre. Para todos os efeitos, a sua carreira foi um fracasso. Só que este fracasso transformou-se em algo diferente quando Tim Burton, na altura um dos realizadores em ascensão em Hollywood, viu nesta vida de fracasso algo diferente e decidiu retratar a vida de Ed Wood no que talvez até seja o seu melhor filme. Hollywood está repleta de artistas, de pessoas com egos e ambições altas. Durante 3 décadas esteve ativo um realizador chamado Ed Wood, um homem cheio de ambição e paixão para fazer cinema. Só havia um problema. Ed Wood não conseguia fazer bons filmes, com narrativas bem mais ambiciosas do que o dinheiro que tinha para as contar. Atores que pareciam estar a reagir a coisas diferentes da mesma cena. Narrações estranhas e efeitos especiais que já eram considerados maus na altura. E mesmo assim, Ed Wood conseguiu ser um realizador incrivelmente prolífico, conseguindo fazer múltiplas longas-metragens até ter de pagar as contas e ir fazer filmes pornográficos. Nenhum dos seus filmes foi um sucesso, e Ed Wood acabou por desenvolver dependência ao álcool e a ser expulso do seu apartamento por não conseguir pagar as contas. Acabou por falecer em 1978, com 54 anos. Este podia ter sido o fim do seu nome. Mas 2 anos depois da sua morte, foi publicado um livro com o propósito de nomear o pior do cinema. E qual foi considerado o pior filme alguma vez feito? Um filme de Ed Wood. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. Este era Plan 9 from Outer Space, traduzido em Portugal para A Morte Veio do Espaço, um título bem mais sinistro. Entretanto, no Brasil chamou-se Plano 9 do Espaço Sideral, que é basicamente a tradução literal do título em inglês. Neste filme, alienígenas que querem invadir a Terra executam o Plano 9, que consiste em ressuscitar os mortos para que a humanidade se renda. O filme é marcado por sombras de microfones, má realização de atores. Estava difícil o senhor levantar-se dali. Enfim, foi uma tempestade perfeita de erros. Erros que o tornaram memorável. E essa é a magia do filme. Ele é tão mau que se torna memorável. Isto fez com que, de repente, houvesse interesse na carreira de Ed Wood, que, para além desta pérola, ainda tinha feito Glen or Glenda, um dos filmes mais antigos a lidar com o tema de transgênero. Na verdade, o filme tinha sido encomendado por causa da atenção ganha por Christine Jorgensen, uma das primeiras mulheres abertamente trans dos Estados Unidos da América. Ed Wood não era trans, mas identificou-se com a história porque também ele tinha um segredo. Ele gostava de se vestir de mulher. Por causa disso, Glen or Glenda adiciona uma narrativa pseudobiográfica sobre um homem que gosta de fazer crossdressing, para além da narrativa de um veterano de guerra que realizou uma cirurgia de mudança de sexo para se poder tornar numa mulher. E ambas as histórias são mostradas com uma mensagem: aceitação. Anne was indeed meant to be a woman, and now that the sex change had been completed, Anne was a very happy woman. A sensibilidade com que Ed Wood lidou com o assunto é de louvar, mesmo que todo o projeto tenha sido feito de uma forma amadora. Não ajuda que tenha sido um filme com mais de 1 hora, filmado em apenas 4 dias. E, estranhamente, Ed Wood conseguiu engatar uma estrela para a produção, o Drácula original, Bela Lugosi. Listen to them. Children of the night. What music they make. Lugosi é uma chave para compreender como Ed Wood conseguiu fazer tantos filmes. Porque depois de se terem tornado amigos, Wood conseguia convencer investidores a financiar os seus filmes, já que podiam ter o nome de Bela Lugosi para os ajudar a vender. The story is begun. Entretanto, Lugosi estava a ter problemas em receber ofertas de trabalho. Por mais que tivesse tentado sair da sombra de Drácula, os estúdios ainda só o associavam a filmes de terror.
E como sabia-se que ele tinha desenvolvido alcoolismo e vício em morfina, os estúdios não confiavam nele para protagonizar um filme. Ed Wood e Bela Lugosi tinham uma relação profissional que era benéfica para ambos. Por um lado, Ed Wood conseguia financiamento e atenção para fazer os seus projetos. Por outro, Bela conseguia trabalhar em filmes. Algumas pessoas viram Ed como um aproveitador, mas pelo que se sabe, ele ajudou Bela numa altura em que poucos estavam lá para ajudar o ator, cuja dependência chegou ao ponto de ele ter de ser internado. Those people are parasites. They just want to exploit you. Fine. Let them. There is no such thing as bad parasiting. O culminar da relação dos dois veio em Plano 9, filmado já depois da morte de Bela Lugosi. Mas como é que Ed Wood conseguiu que um ator morto pudesse ser a estrela do seu filme? Arranjou um duplo. Um homem que em todas as suas cenas tapava metade da cara. Ed também tinha feito algumas filmagens soltas de Bela Lugosi para outros filmes que nunca chegaram a ser feitos. Por isso reciclou-as para tornar claro que este personagem aparentemente tinha o mesmo rosto que Bela Lugosi. Acredito que uma das grandes razões para Ed Wood não ter caído na obscuridade tenha sido a sua associação a Bela Lugosi. Como um ator tão famoso, tinha caído no final da carreira em produções medíocres. A lenda de Ed Wood, o rei dos maus filmes, continuou na boca de cinéfilos até ter sido descoberta por dois argumentistas, Scott Alexander e Larry Karaszewski. Tinham ganho dinheiro por terem escrito uma comédia, mas no processo de trazerem o seu filme ao grande ecrã, viram o estúdio a transformar a sua história em algo que os críticos odiaram. Quando olharam para a vida de Ed Wood, não viram alguém gozável, mas sim alguém com quem se podiam identificar. Um cineasta que, apesar de tudo, foi sempre seguindo em frente para poder fazer mais filmes. Também uma outra pessoa identificou-se com Ed Wood. Alguém com uma consideração muito diferente por parte do público. Tim Burton. Burton vinha de uma sequência de 5 filmes que tinham sido bem considerados pelos críticos e feito dinheiro. Além disso, tinha produzido um outro filme que estava a caminho de se tornar num clássico de Natal e Halloween, ao mesmo tempo. Ou seja, a sua carreira era de sucesso. O tipo de sucesso que sempre tinha iludido Wood. Mas até na relação entre Ed Wood e Bela Lugosi, Tim Burton via um paralelismo com a relação que ele próprio tinha tido com o seu ídolo de infância Vincent Price. Esta biografia foi filmada a preto e branco, para ter um estilo parecido ao dos filmes de Wood. O resultado é um dos melhores filmes sobre fazer filmes, e onde é de destacar a interpretação que Martin Landau fez de Bela Lugosi. É impressionante como consegue capturar em câmara aquilo que tornava Lugosi magnético, mesmo quando o filme em que estava era mau. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. E ao mesmo tempo, é uma pessoa cheia de falhas e mudanças de humor fora da câmara. Eddie, I'm sorry. Geralmente uma biografia corre o risco de ser um resumo do Wikipédia de toda a vida de uma pessoa. Mas a imagem. O guião escolhe estrategicamente um período muito específico na vida de Ed Wood, com Plano 9 a ser o seu derradeiro triunfo. Também é uma boa janela para algumas das personalidades particulares daquela altura que acabaram por se associar a Wood, como Vampira, uma das primeiras apresentadoras televisivas de terror e uma inspiração direta de Elvira, ou Criswell, um vidente conhecido por fazer previsões que frequentemente estavam erradas. Como em qualquer biografia, são tomadas várias liberdades artísticas. O objetivo era o de capturar o espírito daquelas pessoas, e não todos os eventos de forma fiel. Isto é um pouco mais discutível com a interpretação de Dolores Fuller, uma namorada de Ed Wood no início do filme. Quase todos os biógrafos concordam que Fuller era mais inteligente do que o filme mostrou e que não era violenta. That was the only thing I didn't like about the Ed Wood movie. Sarah Jessica Parker, she didn't contact me. Here she's playing my life, and she didn't bother to do any research. I met her at the press party after the Ed Wood movie,
And she said, I just got through telling everybody that I just played the part of the worst actress in the history of film. Este filme sobre Ed Wood foi altamente aclamado e deu a Martin Landau um Oscar de melhor ator secundário. Um Oscar que já agora o Samuel L. Jackson hoje em dia recente, porque também estava nomeado graças a Pulp Fiction. Não vou negar que Samuel L. Jackson como Jules é absolutamente icónico, mas a meu ver este Oscar para Landau foi mais do que merecido. E, ironicamente, a reação do Samuel L. Jackson faz-me lembrar a reação que o próprio Bela Lugosi do filme tinha para com atores rivais. Fuck you! Karloff does not deserve to smell my shit! Um filme como este também não estaria completo sem uma certa dualidade. Porque apesar de ter sido um filme aclamado, Ed Wood foi um filme que perdeu dinheiro. Pela primeira vez, Tim Burton fez um filme que fracassou na bilheteira. Apesar de Tim Burton ter alcançado um reconhecimento forte entre o público geral, Ed Wood não está entre os seus filmes mais conhecidos. Apesar de ser considerado um dos seus melhores, logo a seguir a Ed Wood, a crítica tornar-se-ia mais divisiva para com os seus próximos projetos. Mas tendo seguido algumas das suas obras mais icónicas, este filme parece um derradeiro culminar. O 7º projeto de uma sequência de filmes muito impressionante. Um filme que me arrisca a dizer que merece estar em qualquer conversa sobre qual é o melhor filme de Tim Burton. If he was only alive today to see what was going on, how many young film writers, producers, would-be producers, associate themselves with him. They say, if he did it, I can do it.